Fala, meus artilheiros, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Gabriel, mais conhecido como Gabriel Jaguar, e hoje eu trago para vocês aqui os palpites do dia 2/12, terça-feira de jogos. Bora lá que eu separei aqui 9 oportunidades para a gente conversar. E tem desde Premier League, a gente tem também DFB Pokal, Copa da Alemanha, Copa Itália, La Liga e os 2 jogos do Campeonato Brasileiro, beleza? Vou deixar um bilhete pronto no final do vídeo, um bingo também pra gente torcer. A casa que a gente utiliza, totalmente regulamentada, tá aí na descrição desse vídeo o link e também do nosso grupo totalmente gratuito, fechou? Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Pra começar, eu vou pegar o jogo aqui do Fulham contra o Manchester City, beleza? Cara, não vai ter Champions League essa semana, né? Então foco total aqui na Liga. Final de semana também Liga e na próxima semana a gente tem o retorno da Champions. Então o Manchester City aqui com 25 pontos está bem próximo do Arsenal, que empatou no seu último jogo contra o Chelsea. E vou dizer mais, tá? Era pra... Acredito que se tivesse 11-11 ali, o Chelsea até ganharia esse jogo. Então o Chelsea com 24, o Aston Villa também com 24 aqui bem próximo, o City com 25 e o Arsenal com 35 pontos separam as duas equipes. O Fulham aqui na 15ª colocação com 17 pontos. Vamos lá ver aqui os últimos jogos das equipes. O Fulham vem de uma vitória por 2-1 fora de casa contra o Tottenham e o Fulham também vem de uma vitória em casa sobre o Sunderland, ou seja, pegou 2 adversários complicados, o Tottenham na casa do Tottenham e o Sunderland aqui mesmo fora de casa é uma equipe que vem complicando a vida de alguns times grandes, tá? Então 2 vitórias boas, importantes, perdeu pro Everton, ganhou do Wolverhampton, aqui não é mérito nenhum, o Wolves é uma equipe terrível, muito dificilmente não vai cair essa temporada, um jogo complicado aqui na Copa da Inglaterra, né? Perdeu para Newcastle, para Arsenal, para Bournemouth e para o Aston Villa, beleza? Então a gente pega uma sequência aqui interessante do Fulham, mas os principais jogos aqui contra Aston Villa, contra Arsenal, contra Newcastle, que são equipes parelhas ali ao City, ele não conseguiu vencer, tá? O City vem de 2 derrotas, uma pro Newcastle na Liga e uma pro Leverkusen, mas aqui ele entrou com o time praticamente todo misto, né? Não deu um foco que deveria nesse jogo de Champions League, e aí depois ele voltou aqui contra o Leeds da Premier League, abriu 2-0, se eu não me engano, né? Tomou 2-1, fez 3-1, tomou 3-2, ou fez 3-0 e tomou 2 gols. Enfim, quase se complicou aqui a equipe do City dentro de sua casa. Mas ainda assim é uma equipe muito mais forte do que a equipe do Fulham. Completinha ali, cara, nem tem nem comparação. O Haaland está numa das melhores temporadas dele esse ano. Desceu o cacete aqui no Liverpool, desceu o cacete no Dortmund, desceu o cacete no Bournemouth, então vem numa fase de fato muito boa a equipe do City. 2 coisas que eu quero trabalhar aqui que eu acho interessantes, tá? Primeiro de tudo, Manchester City ou empate. Não tem como fugir dessa operação. Para mim, o City não perde esse jogo, mesmo sendo fora de casa. Ele tá tentando ali a aproximação em cima do Arsenal, tá? E o segundo mercado para o City ter mais escanteios no primeiro tempo. É uma operação que eu gosto bastante também, vem se cumprindo nos últimos jogos. São essas 2 linhas que eu quero para hoje, beleza? E cara, quem quiser deixar uma moedinha no gol do Haaland também tem muito valor. Bournemouth e Everton. Esse jogo eu olho para ele de cara e eu penso em gols, tá? O Bournemouth em 13 jogos marcou 21 gols e sofreu 23, e o Everton marcou 14 e sofreu 17. A média do Everton não é tão alta, mas a do Bournemouth é muito alta, tá? Se a gente puxa aqui os jogos em casa do Bournemouth, ele tem 4 vitórias e 2 empates. Não perdeu ainda dentro de casa, marcando 10 gols, uma equipe forte dentro de casa. O Everton fora, 2 vitórias, 1 empate e 3 derrotas, tá? Não é uma campanha também assim tão horrível. Fora de casa, na verdade, os últimos jogos, né? Tomou um cacete aqui pro Newcastle de 4-1, venceu o Manchester United e venceu o Fulham, igual a gente tinha comentado. Empatou com o Sunderland, perdeu aqui para a equipe do Tottenham e perdeu para a equipe do City, tá? Perdeu pro Wolverhampton também, então aqui na Copa, certo? E perdeu aqui pro Liverpool de 2-1. Pô, a fase da Bournemouth não é muito boa, né? Perdeu de 3-2, empatou em 2-2, perdeu de 4-0 pro Aston Villa e perdeu de 3-1 pro City. Então eu vou trabalhar 1,5 gols nesse jogo aqui. Pra mim é um jogo bem bom, um jogo bem aberto. Necessidade das 2 equipes, eu acho que esse jogo aqui pode sair até ambas marcam. Então mais de 1,5 gols no safe, e o ambas aqui também tem muito valor ao 1,70, tá? O confronto direto, ó, o over 1,5 bate normalmente até com facilidade. Teve 1-0 aqui, mas ó, 2-0, 3-0, 3-2, 2-1, 3-0. Normalmente o ambas não vem tão fácil, né? Então vamos ficar nesse 1,5 aqui no safe do safe, cotação de 1,28, tá? Leipzig e Magdeburg. Cara, o Magdeburg é uma equipe ali de meio de tabela da Bundesliga 2. Aqui é simples. Se o Leipzig for com a equipe titular, aqui é a vitória do Leipzig sem segredo, tá? É uma equipe de fato muito melhor e que vem numa temporada muito legal na Bundesliga. Dortmund e Leverkusen, aqui não tem outra coisa a não ser trabalhar gols, e ambas equipes marcam, tá? Não dá pra confiar nesse Dortmund em 80, o Leverkusen a 3,75 também não dá pra puxar um handicap positivo. Esse jogo aqui pode ficar 2-0, 3-0 para qualquer um dos lados, mas
eu não gosto de puxar favorito nisso daqui. Pra mim é jogo de gols. Jogaram agora recentemente, né? Bem recentemente. Vamos puxar aqui. Bem recentemente não, né? Na verdade eu tô enganado, tá? Mas enfim, o último jogo deles foi dia 29/11. Recentemente, né? Foi agora. 2-1, tá? Então, assim, teve 2,5 gols, teve ambas, né? 1,5, tudo bateu. E o histórico também, olha, 4-2, 2-1, 1-1, 1-1, 2-0, 1-0, 5-2, 4-3, 3-1. Então, se tratando de um jogo de Copa, se tratando de um jogo que talvez tanto o Dortmund quanto o Leverkusen poupe algumas peças, porque na próxima semana já tem Champions League. Não é um jogo de liga, né? É um jogo de Copa. A gente sabe que na Europa os times não levam tão a sério assim a Copa. Então, eu não forçaria a barra aqui para nenhum dos lados, tá? Eu pegaria aqui 1,5 gols a 1,17 no safe e para mim se ambas marcam tem um valor absurdo, beleza? Juventus contra o Udinese, Juventus com uma cotação de 1,38, se imaginar, né? Juventus em casa queria ver com a cotação um pouco mais baixa contra a Udinese. Deixa eu ver só o histórico da Udinese aqui, como é que ela tá. A Udinese conseguiu uma vitória sobre o Parma, tudo bem, o Parma é uma equipe bem fraca, perdeu para o Bolonha e perdeu para a Roma, 3-0 e 2-0 sem marcar gols, então aqui dois placares interessantes para a gente ir a favor de alguma coisa para a Juventus, tá? E perdeu de 3-1 para a Juventus na Liga. Então, cara, a Juventus que vem numa fase bem legal, né? É uma equipe que empata muito, mas vem de duas vitórias boas, né? Uma agora pela Liga e uma pela Champions League. Esses empates aqui, tudo bem, venceu o Cremonese, né? Venceu aqui também a Udinese, vinha numa sequência de 3 derrotas aqui, agora já deu uma emplacada. Cara, aqui eu vou puxar essa vitória da Juve, beleza? Barcelona e Atlético de Madrid. Aqui eu quero trabalhar uma coisa apenas, porque eu acho que vai estar na cotação boa. Se tá 3,90 aqui a odd do Atlético de Madrid, com certeza um golzinho do Atlético de Madrid vai estar pagando ali próximo de 1,30. E cara, essa equipe do Hans Flick, essa equipe do Barcelona tem uma defesa horrível, tá? Eu acho que é nítido o quanto é ruim e eu vou puxar um gol aqui do Atlético de Madrid. Vamos ver os últimos jogos do Barcelona, quantos ele tomou gol? Ó, venceu o Alavés, mas tomou um golzinho. Perdeu de 3-0 pro Chelsea. Ok que tava com um jogador a menos. Venceu o 4-0 o Bilbao, não tomou gol, tudo bem. Tomou 2 gols do Celta, 3 gols do Bruges, 1 gol pro Elche, tá? Perdeu pro Real Madrid, tomou gol do Olympiacos, mesmo metendo 6-0. Tomou gol do Girona e tomou 4 do Sevilha. Então, cara, não imaginar que o Atlético de Madrid, vindo aqui numa posição legal, com 31 pontos, se vencer o Atlético, na verdade, é Liga? É Liga. Se vencer o Atlético de Madrid vai a 34, então já fica próximo aqui do Barcelona. Não vai passar por conta que o saldo de gols, acredito que seja menor, o Barcelona marca muitos gols, mas já vai entrar na briga aqui, vai ficar bem parelho. Cara, é muito difícil não imaginar o Atlético de Madrid fazendo um gol aqui, tá? Em 14 jogos, marcou em 27. O confronto direto aqui, ele marcou aqui 2 gols nesse último jogo, a 4-4 aqui ele marcou gol, venceu por 2-1. Então são poucos jogos aqui que de fato ele não marca, tá? Eu gosto dessa operação bastante. Olha a fase do Atlético de Madrid, vem numa fase muito boa, é uma sequência muito legal, conseguiu vencer a Inter de Milão, venceu também o Real Madrid, né, no clássico, 4-3, se eu não me engano. E, cara, não tem como, né? Pra mim, que eu vou pegar um golzinho do Atlético de Madrid, eu acho que tem muito valor. Vasco da Gama e Mirassol. Cara, que é o seguinte, o Mirassol já tá numa situação relativamente favorável, né? Mas nem tanto. Porque aqui a gente vai ter um G6, né, muito provavelmente, mas no G5 aqui, vamos supor que, né, o Bahia pode chegar aqui a 63 se vencer os últimos 2 jogos, o Fluminense pode chegar a 64, então assim, cara, não é que tá ruim a fase do... não é que tá arriscado o Mirassol não ir pra Libertadores direto, mas é bem difícil, faltando apenas 2 jogos, mas um empatezinho aqui pro Mirassol já é perfeito, porque ele vai a 64 e praticamente anula qualquer chance de algum time passar ele, beleza? Então, pro Mirassol o empate serve, pro Vasco com 45 ele não tem chance mais de rebaixamento, mas se ele vencer aqui ele pode chegar a 48 e também depois ele pode chegar a 51, então tem uma leve, remota chance aqui de talvez pegar uma Libertadores, mas também é muito difícil. Precisaria ali do Cruzeiro vencer a Copa do Brasil, né? Ou do Fluminense que tá aqui também. Cara, complicado, tá? Complicado. Complicado. Então, vamos puxar aqui. O Vasco, pra ele sair, pra ele não pegar essa Sula, são 2 pontos do Ceará. Cara, eu acho que aqui é um jogo mais pra gols do que puxar qualquer coisa a favor de qualquer time. Um mercado que eu gosto muito no brasileiro é pegar uma linha de 2 escanteios ali pro equipe mandante. Mas eu acho perigoso, porque o Mirassol é uma equipe boa defensivamente. Então, cara, cartões eu não vejo assim tão interessante também. É um jogo que não tem muita extrema necessidade assim das equipes, mas é um jogo bom. Acredito que a gente pode puxar aqui um jogo para gols. A média das equipes, deixa eu puxar aqui. Cara, ó, 3,20 a média do Vasco e 2,40 a média do Mirassol. O Mirassol não toma tantos gols, né? O Vasco vem de uma vitória agora após ter perdido
tava de 5 derrotas seguidas, venceu por 5-1 aqui a equipe do Inter. Mas ó, tirando esse jogo do Bahia, 6 gols, 2 gols, 4 gols, 3 gols, 2 gols. Então é uma equipe aqui que dos últimos 10 jogos, o 9 saiu over 1,5, tá? O Mirassol aqui também teve 1-0 aqui, 0-0, dos 10 jogos em 8 teve esse over 1,5. Então eu gosto, acho interessante sim, pra gente puxar esse mais de 1,5 gols. Beleza? E Grêmio e Fluminense, cara, vamos lá. O Grêmio com 46 pontos e o Fluminense com 58, tá? O Fluminense tá na semifinal da Copa do Brasil, mas para o Fluminense é interessante pegar essa vaga direta da Libertadores aqui, ele tá colado no Botafogo. Então aqui é um jogo de extrema necessidade das duas equipes. O Grêmio vem de uma boa vitória dentro de casa contra o Palmeiras, inclusive está lá nesse jogo, né? Dentro de casa o Grêmio vem num resultado até interessante, ó, 3-2, 2-0, perdeu pro Cruzeiro, 3-1 e 2-0. Então vem numa fase bem legal. Só que o Fluminense também vem numa sequência bem legal de jogos. Teve esse 6-0 em cima do São Paulo, né? Conseguiu um empatezinho contra o Palmeiras, venceu o Flamengo no Clássico, empatou com o Cruzeiro também. Na verdade, segurou o Cruzeiro, né? Esse jogo foi um total domínio do Cruzeiro, venceu o Mirassol. Então a fase do Fluminense é uma fase bem interessante, uma fase bem legal. Só que fora de casa, nem tanto, né? Mais dentro de casa. Cara, aqui eu vou confiar num gol da equipe do Grêmio, tá? E eu quero o mercado que eu falei. Eu quero puxar 2 escanteios pro Grêmio no primeiro tempo. Eu quero mais de 1,5 escanteios pro Grêmio no primeiro tempo. Vai estar pagando ali em torno de 1,25. Dá pra completar um bilhetinho. Eu acho o mod bem interessante. Fechou? Então é isso, rapaziada. Tá aí os palpites pra esses 9 jogos. O nosso grupo tá na descrição pra você operar ao vivo junto com a gente, fazer as alavancagens e seguir lá tudo, combinado? Vou deixar um bilhete pronto aí no final do vídeo, um bingo também. Se gostou desse vídeo, já se inscreve no canal, deixa o like aí. Tamo junto, até amanhã. Fui!